Hoje a gente vai falar de imposto. E a primeira coisa que você tem que entender é que regra de competência do imposto não é a mesma regra de competência do inventário. O imposto, ele tem competência estadual. Isso quer dizer o quê, Maju? Que independente de onde esteja sendo processado o inventário, a declaração e o pagamento do imposto vai acontecer onde estiver situado o bem imóvel. E se eu estiver falando de bens móveis, atualmente é onde o quê, gente? Se processa o inventário. Eu já vou até adiantar para vocês que com a reforma tributária, que ainda não está valendo, mas vai passar a valer a partir do ano que vem, vai haver uma mudança. Bens imóveis, casa, apartamento, hotel, enfim, bens imóveis vai continuar do mesmo jeito, não muda nada. Mas bens móveis vai passar o quê, gente? Atualmente é aonde eu faço o inventário. Após a reforma, vai ser no último domicílio do autor de herança. Se você já quiser deixar anotada essa informação da reforma tributária, é um ponto importante, mas atualmente, se você for fazer um inventário, bens móveis é no local onde se processa o inventário. Então, vamos pegar um exemplo para ficar mais claro para você como é que funciona? Se eu tenho um cliente que morreu em Uberlândia, porque eu sou de Uberlândia, né? Eu faço o inventário lá em Uberaba, que é também aqui em Minas Gerais. Uberlândia, Uberaba, né, são em Minas. Mas tem bens que estão situados em Uberlândia e tem uma parte que está em São Paulo. Qual que é o ponto? Onde que eu faço a declaração do imposto? Se a pessoa morreu em Uberlândia, estou fazendo inventário em Uberaba e tem bens em Uberlândia e em São Paulo. Aqui, gente, você sempre vai fazer a declaração de imposto nos locais onde tem os bens imóveis. Então, se eu tenho imóvel em São Paulo, os bens que lá estão situados, eu vou declarar lá. Se eu tenho imóvel em Uberlândia, Uberlândia é Minas, eu vou declarar os bens que aqui estão situados na Cefaz MG. Isso é muito importante. Eu já peguei um caso em que eu era a segunda advogada, claro, né? Porque o primeiro errou. E eu até falei sobre isso. Você quer ser o segundo advogado que ganha mais e que é contratado porque é bom, ou você quer ser o primeiro que vai fazendo tudo com as coxas e depois o cliente está falando mal para os outros, você está dando um tiro no seu pé? Porque o advogado tinha bens em São Paulo, no estado de São Paulo e em Minas. Era Poços de Caldas, a cidade. Ele fez a declaração tudo no estado de São Paulo, gente. O imóvel de Minas, inclusive, sabe o que aconteceu? Não tinha feito a declaração? Estava correndo juros e multa. Porque ele fez a declaração em São Paulo, pagou imposto a maior no estado de São Paulo e o de Minas estava aqui correndo juros e multa, porque ele não declarou aqui. E aí, qual que é o BO? Porque ele, se passar, inclusive, mais de 5 anos, no meu caso não tinha passado, era só 2. Não dá nem para pedir restituição do valor pago a mais no imposto, porque o CETEM tem prazo de 5 anos para você reaver o dinheiro. Aí aqui em Minas estava correndo juros e multa, como é que você avisa para o seu cliente que você fez a declaração no lugar errado e que agora ele ainda vai pagar juros e multa porque está no de cá e o dinheiro de lá ainda tem que pedir restituição, demora a sair, você pensa no BO? Então vocês entenderam por que é importante então você olhar bens imóveis, você vai sempre declarar onde eles são situados, independente de onde se processa o inventário. E aqui, gente, o que eu quero que você entenda? Que a competência do imposto é estadual, do estado onde se localiza o bem. Como é que você acha qual é a legislação, aonde que você vai declarar? Claro que eu vou mostrar para vocês. É só você digitar no Google, né? É só você digitar no Google lá, ó, ITCD, né? Site Cefaz do seu estado. O que é Cefaz, gente? Secretaria da Fazenda. E faz o imposto lá. Por exemplo, se eu quero aqui o de Minas Gerais, eu vou digitar ITCD Cefaz MG. Pronto, apareceu, é esse site aí. Se eu tivesse no estado de São Paulo, o que eu ia fazer, gente? Eu ia digitar Cefaz SP e aparecer essa aba, esse primeiro site. Então, agora você já sabe onde declarar e como achar o site. Ah, eu estou no Pará. ITCD Cefaz PA, porque PA é Pará. Muito importante você entender que a sigla também no imposto pode variar de estado para estado. Pode ser ITCD, ITCMD, ITD. A sigla a gente varia, mas a gente está falando do mesmo imposto, só a alteração de sigla. Inclusive, às vezes eu posto lá no meu Instagram e aí a pessoa vai lá e me corrige, como se eu não estivesse falando do mesmo imposto que ela, gente. Ô, Jesus, o brasileiro é difícil, né? Ele não consegue não corrigir.